Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça. O programa de hoje traz entrevista com diversas personalidades, como o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo César Rebelo Pinho, e o presidente do Corinthians, Alberto do Alibe. Confira. Mais do que nunca, nos últimos tempos, o Ministério Público avançou, se expôs, foi para a mídia, investigou, arregaçou as mangas. Num outro lado, muita gente tentou cortar a asa do Ministério Público, tentou devolver ele para gabinete. Qual é a função específica do Ministério Público? Qual é a função específica de cada um dos procuradores? Nós temos a função tradicional de promover a acusação, mas ao lado disso, a Lei da Ação Civil Pública, a Constituição, nos deram o papel de braço jurídico da sociedade civil, de concretizar os direitos previstos na Constituição. Não basta mais, é uma era de não mais só prever direitos, mas de tornar efetivo no cotidiano do cidadão. A ação do Ministério Público em todo o planeta, em alguns países especialmente, produziu efeito devastador. Recuperou-se países via a ação dos procuradores. Tem um toque de sacerdócio e tem um toque de um Sherlock Holmes em cada um dos procuradores? Bom, tanto a profissão de juiz como a profissão de promotor é um sacerdócio. Exige muita dedicação, muita devoção e nós precisamos investigar. No papel de investigação, sem sombra de dúvida, os livros de Conan Doyle são muito bem-vindos. Tenha uma boa noite, foi um privilégio tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Agora a vez do desembargador Mário Deviene Ferraz. Esta é uma noite da Associação Paulista de Magistrados, mas, sobretudo, é um privilégio ter a sua presença, especialmente numa área de interesse da magistratura, mas interesse de todos nós, míseros mortais. Indulto. Como podem ser aumentados? Como é a tua visão do indulto dentro da quadra da magistratura nacional? Bem, caro Giba, boa noite, uma honra estar aqui com você. Eu gostaria de dizer inicialmente que o indulto é um favor legal que é concedido pelo presidente da República todo dia 25 de dezembro, como uma fórmula de estímulo ao condenado que pode ver mitigada os rigores da vida carcerária, seja premiando aquele que tem bom comportamento, diminuindo o tempo de cumprimento da pena e naqueles crimes cuja penação é mais leve, extinguindo a pena desde logo, né? Eu acho que isso faz parte do sistema penitenciário, né? Isso serve de estímulo para reintegrar o preso à sociedade. E isso acontece só naqueles casos em que o preso tem bom comportamento carcerário e faz por merecer o benefício. Mas quando vai a caneta presidencial, vai com uma recomendação de algum juiz? Não, infelizmente os magistrados não são ouvidos. Isso é um critério exclusivo do presidente da República, segundo a sua conveniência e os critérios que ele e o Ministério da Justiça entendem por bem aplicar. É sempre um privilégio ter a participação de um homem, de uma cabeça como o desembargador Mário Deviene Ferraz, e com a sua visão, especialmente diante da chegada do final do ano, do quadro jurídico do indulto. Boa noite. Boa noite. Tenha um feliz jantar. Foi um privilégio tê-la aqui. A honra foi toda nossa. Boa noite. Agora, o desembargador Antônio Teixeira Silva Russo. É um privilégio contar com a sua participação nesta noite festiva de congressamento da Associação Paulista de Magistrados. Uma pergunta. Na tua visão, existe uma política criminal no nosso país? Sim, existe uma política criminal, pelo menos aquela implementada na nossa legislação, a começar da Constituição Federal, né, que dá a base de todo o nosso arcabouço jurídico, não só na área criminal, como nas outras áreas igualmente. Existe, inclusive, dentro desse conjunto de normas que regem aí o direito criminal brasileiro, a lei das execuções penais, que é aquela que disciplina todo o cumprimento
da pena. A implementação da lei das execuções penais é que talvez não seja feita da maneira que fosse mais proveitosa, adequada, né? Talvez não seja a maneira ideal, né? Na visão do desembargador Russo, falta muito e é muito complicado o Brasil ter uma política criminal absolutamente competente, o que dificulta? Falar em termos brasileiros é muito difícil, não é? Porque, como isso já foi repetido várias vezes, o Brasil é um país de dimensões continentais e de situações peculiares, cheio de diferenças regionais, de modo que de dar uma solução para o Brasil todo, em todo esse conjunto, talvez não seja tão fácil e tão simples, porque nós temos várias esferas de jurisdição criminal, não é? A esfera federal, a esfera estadual, não é? E dentro da sua competência, não é? Cada um tem que dar a destinação aos seus processos e aos seus réus, não é mesmo? De modo que, como estamos num Estado federativo, não é? As unidades federativas também têm que encaminhar esse problema. E há uma Secretaria Nacional incumbida de sistematizar toda essa questão, mas o problema é imenso. Me parece que a comunicação deveria ser mais frequente para se encontrar aí as saídas para a questão, né? Mas acho que pelo menos o Judiciário, de uma maneira global, Ministério Público, Judiciário, com alguma amulação de vez em quando por conta da mídia, todos nós tentamos trabalhar no mesmo sentido. Foi um privilégio ter o desembargador Russo neste momento. Tenha uma feliz noite e tenha um feliz 2006. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero dizer que o privilégio foi todo nosso. E se eu puder acrescentar, eu acho que a aproximação do judiciário com a mídia deve ser feita com mais frequência. Certamente. Porque eu tenho visto várias pessoas na mídia fazendo comentários sobre aspectos criminais, direito, justiça, que não traduzem exatamente a realidade e causa, por um lado, uma certa perplexidade e, por outro lado, uma certa desinformação, porque não o que se passa não é exatamente aquilo o que ocorre. De qualquer forma, muito obrigado. Foi um privilégio. Boa noite, desembargador. Agora, o juiz Nicanor da Silva Batista Filho. Esta é uma noite da Associação Paulista de Magistrados, quando a maioria dos juízes presentes concordou que